Eu sou Darielle Rodrigues e mais uma vez nós estamos aqui dando início a mais um episódio do podcast Mulheres que Inspiram. E você que está chegando aí agora, não esqueça, dá aquele like que nos ajuda muito, nos incentiva muito, deixe seu comentário. Você aí, minha amada, meu amado, que não é inscrito em nosso canal, se inscreve, compartilhe com seus amigos, para que a palavra, a história que nós vamos contar hoje, alcance mais vida para a honra e glória do Senhor. Gente, hoje nós estamos dando início a uma jornada. Como assim dar uma jornada? Vamos falar sobre casamento. E você aí, você crê na mulher que ora, na mulher que busca? Você crê que a sua oração tem poder? Se você ainda tem dúvida nisso, assista o conteúdo hoje todinho, completo, para você ver o poder que tem da mulher com o joelho no chão. Isso mesmo, um casamento restaurado. Porque você que está aí com problemas no casamento, ou que já passou, ou que conhece alguém que esteja precisando de uma palavra no sentido casamento, assista, pegue as dicas, que a nossa convidada de hoje é prova viva que Deus transforma, Deus restaura e Deus faz milagres acontecer. Então, quero apresentar para vocês, com um coração aqui enorme, essa mulher linda, maravilhosa, toda estilosa, eu amo o estilo dela, a nossa amiga Lohane. Olá, meu amor, seja bem-vinda. É uma honra para nós ter você aqui com nós. Contar um pouco da tua história, né? Essa história linda, que por mais que você seja nova, você já passou por muitas coisas que eu creio que vai edificar a vida de muitas mulheres e de homens também que nos acompanham. Amém? Então seja Amém. muito bem-vinda. Desde já, né, quero agradecer, né, pelo privilégio de poder estar aqui estreando, né, esse para falar sobre casamento, né? É verdade. Porque como a gente já estava até conversando, eu fiquei, mulher, eu vou falar o quê? Eu sou muito nova, às vezes as pessoas não, né, botam fé, não tem credibilidade porque é muito nova, mas para mim é uma honra estar aqui. Amém. É que nem ela estava falando, gente, comigo antes. Por o fato dela ser nova. Então, para vocês terem noção que muitas das vezes acontecem situações na nossa vida não tem idade. Ela poderia muito bem, por o fato de ser nova, ter largado tudo, ter ido viver a vida dela, porque a gente sabe como é os dias de hoje, mas não. Então vocês querem saber o que é que aconteceu nessa história toda, como terminou essa história toda, assim, em questão da oração e tudo, porque essa história ainda não teve um final, meu amor. Ela vai dar continuidade de geração em geração para a glória de Deus. Só que vocês têm que ficar de olho em cada detalhe dessa história, que é uma história linda, linda mesmo. Então, Lohana, eu queria que minha filha contasse aqui para nós quem é você, como é a sua história antes de chegar ao casamento, né? Quem é a Lohane? Essa menina doce, estilosa. Conte um pouco pra gente. Bom, a minha mãe já contou uma parte, né? Quando eu nasci, né? Sempre fui uma menina muito saudável. Assim, saudável entre aspas, né? Porque eu não gostava, nunca gostei muito de me alimentar bem, né? Eu adoro comer porcaria. Bem-vinda ao clube. A minha infância, assim, desde os, acho que 3, 5 anos, eu vivia muito no hospital, internada, porque eu não me alimentava bem. Ai, mulher. E, mas assim, né, sempre fui saudável na questão de brincar, né, de fazer tudo, né, adorava vender as coisas, né, pedia pra minha avó fazer boneca de pano pra eu vender. Sempre gostei de vender e ter o meu dinheiro, né. E às vezes quando eu via que meus pais estavam precisando, eu também tinha meu cofre, eu quebrava, dava o dinheiro pra eles. Sempre gostei de ter o meu, né. Certo. Com 6 anos de idade, eu fui molestada, né? Sofri um abuso. E aí, passei aí pro psicólogo, né? Acompanhada. E foi muito difícil pra mim, porque na época não, né? Ainda é o padrasto da minha mãe, né? E aí eu tive que conviver com aquilo, né? Só que aquilo também nunca me magoou, nunca fui uma pessoa de guardar mágoa de ninguém, né, de ficar com aquilo pro resto da minha vida. Claro que você não esquece, né, o que você passou.
mas nunca fui. Só que pra mim foi um baque muito grande, porque eu só tinha ele como vô, né? É. E aí eu fiquei, tipo, perdi meu chão, né, ali, porque o meu outro vô mora em Belém, né? Então eu não tinha muito contato, só quando a gente vai pra lá mesmo, né? E aí quando aconteceu isso, eu fiquei muito mal, aí mexeu com toda a família, né? Meu pai, a minha mãe, com todo mundo, né? Foi um processo assim bem longo pra mim, né? Mas superei, né? Glória a Deus. E acho que não tem muita coisa pra contar assim, da minha infância, não. Não? Lohane, me diga aqui uma coisa. E como foi que tu conheceu o Matheus, o teu esposo? Que já foi na adolescência, até porque Foi. vocês casaram muito jovem, né? Foi. Eu conheci ele, eu tinha 13 anos. 13 anos. E ele tinha acabado de fazer 17. A gente estudava na mesma escola, só que lá, pra quem conhece, né, sabe que lá no Teleus tem o Teleus Sede e o Júnior, né? A gente era do Júnior. Eu, a Lorena, a Maressa. E conheci ele através da Lorena e da Maressa, né? Uma história bem doida. Porque, na verdade, quem era pra ficar com ele era a Lorena. Lorena, né, sempre gostou muito de namorar. E aí ela tinha acabado de terminar um relacionamento. Quando ela terminava, ela não dava tempo, ela já queria outro. Passava pra... Já queria outro. Aí eles começaram, né, a conversar, só que ele também muito brincalhão na dele, não queria nada, né, só ficar mesmo e pronto. Já ela queria namorar. Aí comecei a chamar ele de cunhadinho, ficar falando com ele. Enfim, né? Aí quando foi um dia ele disse, né, pra ela que não queria nada, né, que queria só ficar mesmo e não sei o quê. Coisa de adolescente, né? Nunca quer nada sério. Aí a gente também é muito imaturo, né? E aí, quando foi um dia, a gente foi para um acampamento que tinha na nossa antiga igreja, né? Que era na época que a gente ia na Batista. Certo. E aí ele pediu pra ir também, né? Eu nem sabia que ele era filho de pastor. Não imaginava, porque ele nunca disse, nunca. Ele era crente 007. E a gente também nunca tinha visto os pais dele, né? Só via assim por alto, porque o pai dele parava na frente da escola, buscava eles e ia pra casa. Uhum. E aí ele pediu pra ir, né? Aí foi, conseguiu ir, deu o nome dele, aí a gente foi na sexta e voltava no sábado. Era só um dia de lazer, né? Sei. Do acampamento. Aí lá tinha outro menino que gostava de mim. E aí ele se aproximou do menino, dizendo que ia ajudar o menino, né? Ia conversar comigo, porque já tinha contato comigo por causa da Lorena. E aí ia conversar, né? Que era pra poder eu dar uma chance pro menino. Só que eu nunca tinha beijado na boca na minha vida. Eu gostava dos meninos, paquerava, né? Mas eu nunca tinha, né, tido experiência de ficar, nem nada. Eu sei. E aí ele queria que eu ficasse com o menino. Eu não vou ficar, não. Simplesmente. Não vou ficar, não. E isso, o menino vindo atrás, foi os 2 dias, né? E aí, em vez dele me aproximar do menino, ele que se aproximou de mim. Olha aí, mulher, o jogo de marketing dele. Aí acabou que a gente conversou, passou o acampamento todinho conversando, porque ele não conhecia ninguém, né, lá da igreja. Ele foi mesmo só por diversão, né? E aí, e até porque lá na nossa igreja não tem essas coisas, né, de acampamento, e era só jovem, adolescente. E aí ele foi, né? Aí eu sei que a gente se aproximou, a gente conversou bastante, a gente veio dentro do ônibus junto, conversando. Aí quando eu cheguei em casa, a Lorena, furiosa comigo, Acredito. veio em cima de mim e disse assim, olha, se você ficar com ele, você esqueça que eu sou sua irmã. Ô, mulher, hoje. Eu vou te matar. Aí eu comecei a chorar, né? Claro. Porque eu já tinha, meu Deus, aquele menino é perfeito. E já tava gostando. Por fato de ser nova, a gente gosta. E eu já tava conversando com ele, só que a gente conversava em relação a Lorena, né? Dizer que ela era muito enxerida, que ela queria a coisa muito rápido na hora dela, e ele falava que não era a hora, que ele não queria nada. E aí a gente foi se aproximando muito, né? Sei que conversa vai, conversa vem, aí o amor, a paixão fala mais alto, eu nem aí, mas porque a Lorena tinha falado. Tava mais nem aí. Mas também tava fazendo escondido dela, né? É, claro. Aí eu sei que a gente conversou bastante, ele passou uma semana indo direto lá em casa durante a noite, né? E eu ainda sem saber que o pai dele era pastor.
Sei que ele ia, também não sabia que ele ia da igreja, até que um dia eu conversei com ele, né, e falei, olha, a gente tem que saber o que é que tá acontecendo, se a gente vai realmente, né, ficar junto, namorar, porque pra ficar nessa eu não te conheço direito, né, a gente se conhece pouco, e aí a gente já, eu nunca tinha feito nada, né? Mas aí eu já comecei com o negócio de amizade colorida. Só que eu lá sabia que é amizade colorida, né? Nova, por o fato de ser nova e nunca ter namorado, né? O primeiro namorado. Aí eu falei, não, vamos ficar com amizade colorida. A bichinha. Desse jeito, amiga, inocente. Aí ele, tá bom. Mas também quem disse o primeiro eu te amo foi ele, tudo. Aí as coisas foram acontecendo, né? No decorrer do tempo. E a Lorena já não ligava mais, já tava era com o Júnior, que é o esposo dela, né? Deus preparou tudo. Não tava mais nem aí pra mim, esqueceu de mim. E aí eu contava tudo pra minha mãe, né? Desde o início ao fim ela sabia de tudo, né? Aí eu ficava até me lembrando das vezes que eu sentava na calçada, né? Porque toda a vida, todo dia, a Lorena recebia alguém lá em casa, né? Sempre era alguém diferente, nunca era um rapaz fixo, certo, né? Sempre era alguém diferente. Aí eu ficava lá com a minha mãe, né, sentada na calçada, e a Lorena lá do outro lado da rua. Aí eu ficava, mãe, eu não quero ser igual a Lorena. De passar na mão de vários, né? De ter várias pessoas, beijar várias pessoas, eu não quero ser assim. Então, a minha oração sempre foi essa, né? Eu me trancava no quarto, né? Quando ela não tava, né? Que eu tinha que dividir o quarto com ela, né? Ela escutasse, oh, meu Deus. Aí eu orava, eu falava, Senhor, que eu te peço, né, que eu não quero ser igual a minha irmã. Eu quero ser diferente, né? A primeira pessoa com quem eu ficar é a pessoa que eu quero pro resto da minha vida. Casar, ter filho, formar uma família, né? E essa era a minha oração, né? E detalhe também que eu não falei, né? Que eu muito nervosa. Eu nunca me afastei, né? Nesse decorrer que eu conheci o Matheus, eu ia para a igreja só, né? Porque foi na época que a Lorena engravidou e aí meus pais acabaram se frustrando, né? Pelo fato do ocorrido. E aí acabaram não indo, né? Por vergonha, pelo que as pessoas iam falar. E aí eu ia sozinha, né? Ia a pé, porque a igreja era mais ou menos perto. Aí eu ia. E aí lá eu escutava muita coisa, né? Das pessoas, tipo, zombando porque a minha irmã ficou grávida, que já ia ser eu. E aí eu ficava muito mal com aquilo, até que quando eu conheci ele, aí que eu descobri que o pai dele era pastor, eu comecei a ir pra quadrangular, né? E lá eu me senti muito bem acolhida, né? Pelas pessoas, diferentes do que era lá na outra igreja, né? Porque tu relatava todos os cultos, né? Mas aí eu sempre tava indo só, né? E aí na minha primeira célula eu comecei a chamar a Lorena pra vir junto, ela já não tava mais nem aí, já tava grávida mesmo também, né? Lorena é uma graça. Aí a gente começou a se aproximar, né? Comecei a chamar minha mãe, e aí foi, né? E aí quando a gente completou 3 anos, no dia que a gente completou 3 anos de namoro, ele terminou comigo. Só que não foi um término dizer, não tá dando mais certo e tal, não sei o que, não foi. Ele chegou pra mim e disse, a gente vai dar um tempo. Ai, mulher. Só isso. Aí tu... Eu perdi o chão, né? Porque ele tava lá na... Como é o nome? Esqueci, não tô me lembrado do nome. Ele foi pra um local que era pra poder apresentar um plano, né? Que na época ele trabalhava numa empresa e aí ele foi apresentar esse plano pra galera de lá. E aí quando ele voltou, já veio dar um tempo. Aí eu fiquei tipo assim, não, ele tá errado, né? Porque mesmo eu sendo muito nova, né? Eu já tinha, acho que era 16, acho que era por aí. Aí, mesmo sendo muito nova, eu sempre ligava uma coisa com a outra, né? Não, tem mulher no meio, pra ele tá do nada. Faz uma viagem, um relacionamento, 3 anos, chega e perde um tempo. Aí, então, eu vou me acalmar, né? Eu vou orar, eu não sei o que ele tá pensando, eu não sei o que ele quer, porque ele não tá aqui, ele falou pelo celular, não falou pessoalmente. E aí, ele sumiu. Sei que quando foi numa quarta-feira que eu vi ele no culto, eu fui conversar com ele no carro, ele só me deu um abraço, né? E disse que a gente ia dar o tempo, mas que eu esperasse ele, que ia dar tudo certo. E eu fiquei naquela expectativa, né? E aí, quando eu menos esperei, eu já vi ele postando foto com outra pessoa. E aí pra que eu vou, né? Eu vou esperar uma pessoa que tá com outra pessoa? Aí eu pensei, né? Eu sou muito nova, só que eu era muito
muito apaixonada por ele, né? E é o primeiro namorado, né, minha filha? E aí eu sempre lembrava da minha oração, né? Que ele ia ser pra sempre, né? Se eu orava, eu acreditava que Deus ia fazer aquilo, né? Com certeza. E aí, uma vez uma irmã da igreja chegou pra mim e disse assim, olha, ele vai sair. Tipo, ele vai sair da igreja, ele vai conhecer o mundo, ele vai passar por várias mulheres. Ele vai ficar com vários, mas ele vai voltar pro mesmo lugar de onde ele parou. Ai, Jesus. Aí pronto, aquilo ali eu fiquei naquela, né? Não, então eu tenho que continuar, mesmo sendo só um namorado, eu tenho que continuar orando, eu vou continuar buscando. E o pai dele sempre falava pra mim, né? Não, Mateus é muito novo, vocês são muito novos, tem muita coisa pra viver pela frente, né? Tem que conquistar as coisas, né? Da gente, né? É, financeiro e tudo. É. E aí ele tá fazendo o dele, né? Fazendo o pé de meia dele e tal. Aí eu, não, amém. Aí eu orava em silêncio, né? Foi a parte que eu mais me afastei assim deles, né? Mas não, nunca deixei de ir pra igreja, né? Eu sempre via ele, só que quando eu soube também que ele tinha levado a menina pela primeira vez na igreja, aí eu já comecei a trocar o culto, né? Se ele foi no da tarde, eu já tava indo no da noite. Então, com ela eu nunca me bati. É, pra evitar esses constrangimentos. Nunca me bati. Mas as pessoas sempre ficavam, né? Ah, e ele tava aqui com ela e tal. E aí eu não quero saber. Porque aquilo Foi me certo. deixava mal. Por mais que no fundo eu quisesse saber, né? É. Porque mulher gosta de. É, mulher. Mas eu falava que não queria saber. E aí as pessoas pararam, né, de falar. E aí quando foi dia 21 de abril, que foi no casamento da Lorena, a gente começou a se aproximar mais, né? Antes do casamento a gente já tava se aproximando, porque ele tava indo ajudar a gente lá, né? Porque a minha mãe tinha feito a cirurgia e não podia sair. Aí ele me levava para provar o vestido, né? Era toda, né, uma amizade. Eu, meu Deus, sou muito boba, né? Porque a pessoa tá com outra e outra. Mas não tem nada não, né? Deixar as coisas fluírem. Aí eu ia, né? Mas também fazia mó birra com a minha mãe. Mãe, eu não quero ir. Eu não quero porque a gente não tá junto, né? A menina que ele tá, inclusive, é até mais velha que ele. E aí depois dá problema pra mim. E eu não sou desse negócio de confusão, eu não gosto. Mas a gente acabava indo, né? É. Aí ele começou a se aproximar. Sei que quando foi no decorrer, né? No dia do casamento, ele começou a falar comigo, né? Dizer que não tava mais com ela. Não sei o que. A menina mandava nele, né? Ele usava aliança. Eu me lembro. Usava aliança porque ele não podia ficar sem. Ela pedia foto Isso pra é- saber se ele tava usando a aliança. Meu Deus. Aí ele deixou ela, né? E aí a gente começou a conversar de novo, se aproximou e aí a gente voltou, né? Aí é como a minha mãe disse no outro vídeo, a volta foi tão, né? Que eu acabei engravidando da Laura. E aí foi, né? A minha gravidez no início foi tranquila, mas depois muitos enjoos, muitas coisas. E aí eu me estressava demais com ele, porque ele não tinha responsabilidade na época, né? E aí isso era uma coisa que me deixava muito mal. É, porque Porque- a gente, né, quer aquele apoio, quer aquela pessoa presente. E a minha mãe me cobrava demais, né? Lohane, conversa com o Matheus porque ele precisa criar mais responsabilidade. A Laura tá perto de nascer, a gente tem que finalizar logo esse enxoval, não sei o quê. E aí eu cobrava. Mas ele nunca faltou nenhum ultrassom, nem Não, eu sempre sei, ia, aham. né? Sempre foi muito presente. Aí eu sei que quando eu fiz 18 anos, no dia 6 de dezembro, a gente casou, né? Casamos no civil. Eu com a barriga enorme, horrível. Olha, Horrível, porque eu sempre fui muito magra, né? Aí quando eu engravidei da Laura, eu fiquei inchada, muito inchada. Aí não tinha roupa que coubesse em mim. Tava horrível. mas a gente se sente feia mesmo quando a gente tá grávida. Mas você não ficou feia não, mulher. Não. Ainda cortei porque meu cabelo tava enorme, né? Ainda fiz a besteira de cortar, tá? Que a tesoura, que eu gosto de cabelo curto, né? Mas aí ele já não gosta, nunca gostou, né? Aí eu já me senti feia, né? Bichinho. Aí eu sei que quando terminou, a minha mãe tinha feito um jantar lá pra gente, a família toda, decoração e tudo. A SUS sendo SUS. Aí
né, tava tudo bem. Tudo ok. Tudo ok. Aí passou o final do ano, aí veio janeiro, né? Laura ainda só nasceu dia 29 de janeiro. E aí, quando a gente completou um mês, né, de casado, quando foi no dia 3 depois que a Laura nasceu, aí eu descobri outra traição. Que aí os pais dele, foi num domingo, os pais dele estavam tudo lá em casa, tava a avó, a tia, tava todo mundo. Todo mundo reunido. E aí ele tinha passado o dia fora, né? Que ele tava no treinamento desse negócio que ele ainda trabalhava, né? Aí quando ele chegou, chegou junto com eles, né? Aí eu peguei o celular dele, não tinha costume de estar bisbilhotando. Mexendo. Aham. Quando foi nesse dia, eu fui olhar as notas do celular. Ai, meu Deus. As notas, o que, que tem a ver olhar as Nada a notas? ver. Porque a gente vai pro WhatsApp, vai pro Instagram, né? Pro Message, mas as notas do celular. Eu acho que é por isso que ele escrevia as coisas lá. Porque ninguém nunca vai. Aí eu fui, né? Aí quando eu pegava o celular, que eu via nas notas, porque no iPhone é assim, né? Fica a foto. É. Aí a foto era um print de uma conversa no WhatsApp. Aí quando eu apertava, a tela era em branco, não aparecia nada. Aparecia só uma revista que era da empresa, né? E aí eu ficava, meu Deus, que arrumação é essa? Eu saí, entrei, saí, entrei. Quando foi na quarta vez que eu fiz, eu desci o dedo. Quando eu desci o dedo, tava lá os prints. Ai, Jesus. Aí eu fiquei pensando, pra que a pessoa, né? A pessoa faz as coisas, ainda bota o print aqui. Aí eu fiquei, né? Assim, só pensando, né? O povo falando e eu lá dando de mamar a Laura nem aí porque o povo tava falando mais. Perdi o chão ali, né? Mas foi ali que você percebeu que as coisas estavam desandando? Ou foi antes? Antes, porque na minha gravidez, quando eu engravidei, a gente discutia muito. Discutiu muito. Então ali que você já percebeu que tem alguma coisa errada. Discutia muito. E eu via que ele tava se afastando mais de mim, né? Aí, só que eu não falava nada, porque eu já tava tão cansada com aquela bucha enorme. A gente nem. Não falava nada, mas eu às vezes eu percebia, né? Ele usava aparelho na época, ele falando: "Não, não quero te beijar porque a minha boca tá cortada, porque não sei o quê". Aí eu, tá bom, só que eu via que ele tava se afastando, que aquilo era uma desculpa esfarrapada, né? E na época, como a gente não tinha casado ainda, eu morava na casa dos meus pais, né? Era. E aí não tinha aquele negócio de estar dormindo na mesma cama, aquela coisa de casal, De né? casal, é. Ele ia pra casa e eu ficava lá. Só que depois que a gente casou, eu notei mais ainda, né? O afastamento dele, mas eu não cobrava. Às vezes eu falava, né? Porque eu sentia, né? É, a gente também tem que abrir a boca, né, meu filho? Aí eu falava. Só que eu tava tanto longe de Deus, né? E longe de tudo. Eu ia pra igreja, mas não era a mesma coisa. A vontade de orar não era a mesma coisa. Ajoelhar, então, nem dava. Mas tu, nesse tempo, tu pensou em desistir do teu casamento, de Nunca. orar pela vida dele, não? Mesmo fraca ali na fé, tu tava. É porque, assim, né? Antes de eu descobrir, né? Isso. Antes de eu descobrir, eu já tava assim, né? No período da gravidez toda, eu já me. Eu sempre ia, nunca deixei de ir pra Era. célula, culto, mas eu tava, né? Não tava bem espiritualmente. E aí, se a pessoa não tá bem espiritualmente, a gente também não consegue enxergar, né? O que Várias tá. coisas na tua frente. E aí, quando eu descobri, eu esperei todo mundo sair, né, de casa. Esperei todo mundo ir embora, né? Mesmo eu querendo ir lá logo no quarto resolver logo. Mas eu esperei, né? E aí, finalmente, todo mundo foi embora. Só quem ficou foi minha mãe, a Lorena e a Loíse, né? Eu disse assim, mãe, dá pra senhora segurar a Laura, fica aí com ela enquanto ela tá dormindo? Se ela acordar, a senhora me chama no quarto, eu vou só conversar com o Matheus. Aí ela, o que foi, Lorne? Aconteceu alguma coisa? Aí eu peguei e disse assim, não, é porque eu acabei de achar uns prints no celular dele, né, com outra pessoa, né? Aí eu falei assim, a senhora acredita que enquanto a gente estava no hospital, né, porque ela ficou comigo, ele também estava ficando comigo, só que no dia ele foi trocar com ela, porque ele foi em casa tomar banho. E aí, enquanto a gente estava no hospital, ele estava marcando de sair com a menina para comemorar o nascimento da Laura. Com a bendita concha. E aí eu fiquei, né? Arrasada. Aí a minha mãe, não, tá certo. Aí ela ficou lá com a Laura, né?
Aí eu fui, me tranquei no quarto com ele. Eu sempre fui uma pessoa muito calma, né? Eu não fui em cima dele. Do jeito que a gente tá aqui, ele sentou aqui no lado da cama, eu sentei no outro. E aí eu disse assim, Matheus, dá pra tu me explicar o que significa isso? Aí ele olhou pra minha cara e disse assim, não tá dando mais certo. Eu quero divórcio. Disse isso. Meu Deus do céu. Aí eu, né, eu tive cesárea. Ah, meu pai. E aí... Recém-casados, né? E aí, eu andando, mal tava andando ainda, né? É. Andava mesmo porque eu era teimosa e também não gostava de... Tá dependendo dos outros. Porque eu acho que eu achava que eu tava sobrecarregando demais a minha mãe, né? E a Lorena, né? E aí, ele só falou isso. E aí eu comecei a falar um monte de coisa, né? Que a gente tinha que buscar mais, que a gente não tava bem espiritualmente. Falei muitas coisas nesse dia. Só que muito calmo. Na mesma calmaria que eu tô falando aqui, eu tava falando com ele. Ai, meu Deus, você avançar em cima dele. Na mesma calmaria. Aí ele só falava disso. Que ele queria divórcio, que não tava dando certo. Aí eu sei que a minha mãe bateu na porta com a Laura, porque ela tava chorando. Aí eu peguei ela, aí foi só o tempo de eu pegar ela, ele saiu e foi dormir. Aí eu liguei pra Maressa, Maressa, fala com teu pai e com a tua mãe, o Matheus sai dizendo que quer se divorciar, que ele vai sair de casa, não sei o quê. Aí a Maressa pegou e falou, né? Aí o pai dele disse que quando fosse de manhã, né, na segunda-feira, ele ia lá. Aí, quando foi na hora do almoço, eles chegaram, né? Aí conversaram com ele, né? Perguntaram por que ele estava fazendo isso, por que ele estava agindo assim. E ele, na dele, né? Calado, dizendo só, eu não quero mais, o amor acabou, eu me casei por causa da Laura. Não foi por causa que eu amava ela, não sei o quê. E eu ali chorando, com a menina nos braços. E Satanás todo tempo usando ele. E eu só... Ele não olhava nem na minha cara. Meu. Era a gente falando, eu olhando pra ele, e ele assim, com a cabeça baixa. Eu, Matheus, olha pra mim e fala o que é que tá acontecendo. Porque uma pessoa de uma hora pra outra, assim. Tu não tava assim, tal, não sei o que, essa menina virou a tua cabeça, o que tá acontecendo? É porque eu tô feia. Eu comecei a falar um monte de coisa. Né? Eu tô feia, eu tô acabada, mas isso não vai ser pra sempre. E isso é o que atrapalha muito o casamento, assim, porque às vezes a gente bota a culpa na gente. É porque eu tô feia, é porque eu sou isso, é porque eu sou. Não. E às vezes a gente se culpa, né, por causa de uma coisa que não é a gente. Ali era Satanás, ali todo momento, ele sendo usado por Satanás. Era. Como é que acabou o amor? Um mês Do nada. casado assim, pay buff. E botando culpa, eu casei por causa da criança, que aí todo mundo sabe que não foi por causa da criança, é porque tinha um propósito, né? Não, e detalhe, todo mundo que tava no casamento dos pais dele, né, que inclusive vocês estavam, viram o jeito como ele falou, o jeito que ele me pediu em casamento. Mulher, foi a cor mais linda do mundo, todo mundo. Aí era de um tempo pro outro acabou. Pois é. Não, Aí mulher. todo mundo falava, né, que era muito estranho, né, do nada. Que foi assim, de repente, né, a gente não esperava, né. E aí eu achava que tava tudo bem, né. E aí eu tava naquela fase que a gente chama até de baby blues, uma coisa assim, né. E aí eu chorava muito, porque eu me sentia só. Mesmo a minha mãe estando lá direto comigo, mas é porque eu queria que ele tivesse, né. Claro, nesse momento a gente anseia pelo nosso cônjuge, mesmo que tenha amizades, tenha a mãe, os pais, né? Todo mundo, mas a gente quer um esposo. E aí eu me sentia muito sozinha, né? Aí ele passou a dormir lá. Enfim, né, a conversa com o pai, a mãe dele não resolveu nada. Ele continuou com a decisão dele, né, de que só falava em divórcio, não sei o quê. Aí eu sei que no final ele só disse assim, eu vou tentar. Só que ele não tentou nada. Porque ele não queria mesmo. Eu que ficava tentando, né? Comecei a dentro de casa mesmo, me arrumar mais, né? Me maquiava dentro de casa pra ver se ele olhava pra mim, mas ele não, nem aí. Mas agora eu quero chegar num ponto que eu tava até pensando. Mas qual foi onde você disse que agora eu tenho que tomar uma decisão, assim, eu vou começar aqui, eu vou dar esse ponto na minha vida. Eu vou fazer isso e eu creio que vai dar certo. Começou a se maquiando. Qual foi o ponto de iniciativa? Assim, eu vou mudar. Desde lutar, do começo, né? Porque mesmo eu não conseguindo ainda me ajoelhar, me prostrar, né? Como eu fazia antes. Aí eu ficava só no meu pensamento, né? Porque eu ainda tava assim muito presa, né? Porque não tava mais com aquele costume que eu tinha antes. E fora a situação, né, minha filha? E querendo ou não, a gente
Tem situação que deixa a gente presa numa, é como eu digo, numa caverna. Você se sente numa caverna. Que tem situação que mesmo que você esteja orando e buscando, que te prende, né? E eu posso dizer até que no dia que eu descobri, né, eu senti até a dor do luto. Foi horrível. É triste. Porque eu me via sozinha. Mesmo os meus pais sempre ali, todo mundo morando perto na mesma rua, eu me via só. Claro. E aí, eu sei que eu comecei a fazer isso, né? Me arrumava. E no decorrer disso, assim que eu descobri, no outro dia o meu leite já estava secando, não consegui mais dar de mamar. E a minha mãe, Lohane, isso é invenção tua. Eu, mãe, não é. É não. Aí ela, mulher, mas não existe isso, é só tu se alimentar bem. Eu, mãe, não é. Aí eu sei que ela, né, a gente viu que realmente não estava saindo mais nada, e aí a gente começou a dar fórmula para Laura, porque ela mamava e não saciava, só chorava, chorava. E eu, ou ela tá sentindo a minha dor, claro que ela tá, né? É. Ou ela tá com fome. A bichinha. Mas ela tava os dois, né? É, os dois, juntando os dois, era. Aí a gente deu, né, fórmula para ela. E aí foi também pra mim uma coisa muito difícil, né? Porque a gente nunca se imagina, né? A gente tem um bebê, a gente, né, imagina porque é uma conexão, né? Que você tem com seu filho, aí você não poder mais dar de mamar por causa de uma situação. Só que pra ele era besteira. É. E aí eu tava sempre só, né? Porque ele começou a fazer um jiu-jitsu, né? Porque aí via a menina e aí ia, e eu ficava só. Isso você ainda continuava morando na casa de vocês só Na nossa casa. e ele na casa dos pais. Não, a gente já tava na nossa mesmo. Já tava- Depois que a gente casou, a gente já tava morando na nossa. Aí, mas você ficava sozinho ou ele ainda tava dentro de casa? Não, dentro de casa. Meu Jesus. Só que o que aconteceu? A gente tinha o nosso quarto, a Laura tinha o dela. Ele passou a dormir no quarto da Laura, porque lá tinha uma cama que eu tinha colocado, né, pra facilitar pra mim. Só que não era pra dormir lá. Era só durante a madrugada e tudo ali. E aí ele passou a dormir lá. E eu dormia sozinha no quarto com ela. E aí no decorrer desse negócio, né, dele estar dormindo só, era onde eu aproveitava, né, eu orava, tinha o meu momento, né, lia a palavra. E aí quando era de manhã minha mãe chegava, aí às vezes ele ficava, outras não, mas eu também não sabia para onde ele ia, porque ele não me dava satisfação de nada. E aí quando a mãe dele falava comigo, eu dizia, eu não sei. É que realmente não sabia. E aí também quando ele falava, né? Porque eles nunca aceitaram, né? É. E aí pra ele também foi muito difícil por causa disso, né? Porque eu acho que ele pensou, não, o que eu quiser, meus pais vão estar a me par de tudo, me apoiando. apoiar, né? Não sei o quê. Mas não. E aí eu sei que aconteceu um episódio lá na casa que tava no período de muita chuva, entrou água na casa. E aí a gente resolveu sair, né? E aí foi quando a gente foi morar com os pais dele, que foi pra mim assim, foi bom e foi ruim, né? Porque Foi. morar de favor na casa das pessoas não é legal. Não. Pode ser os melhores sogros do mundo, mas quem casa quer casa, né? E aí eu já não tinha a minha privacidade mais, né? É. E aí eu tinha que subir escada, descer escada com a cirurgia ainda, Com porque o menino em braço. a Laura não tinha nem um mês ainda. E aí eu me virava, né? De manhã, quando ela acordava, que ela acordava chorando, como ela tomava fórmula e eu passava a madrugada inteira acordada, eu dava pra ele. Oh, meu Deus, bichinho. Aí ficava nessa, ele jogava pra mim, eu jogava pra ele. Só jogava assim, né? Porque às vezes eu tava cansada e eu via que ele também tinha que participar, né, Claro. do momento com ela, né? Ter a responsabilidade ali de pai, não só eu. É. E aí começou, né? Esse negócio dele sair e eu falava com a minha mãe, mãe, eu quero ir embora, eu não tô aguentando mais. Eu tô vendo tudo que tá acontecendo, O que né? é que tu via tanto? Eu via a hora que ele saía, a hora que ele entrava. Tinha noites que ele não dormia em casa. E eu me virava com a Laura, né? E sabendo E que além tava de me com virar outro, com ela, eu né? ainda tinha que fazer as coisas na casa, né, dos pais dele, porque eu ia morar lá sem fazer nada. É. Aí eu tinha que ajudar, né? E lavar a roupa dele, né? Ai, Jesus. Aí uma vez até a tia dele chegou pra mim e disse assim, mulher, deixa de ser besta. Até cueca tu fica lavando dele. Não é pra tu lavar nada dele, não. Pronto, me diga aqui uma coisa.
provavelmente você deve ter amigas que não são evangélicas, né? Algumas amigas já te deu conselhos assim, tipo, mulher, deixa ser besta, deixa ser homem. Não. Não. Porque, assim, eu tenho, né? Só que, assim, eu não considero amigas. Considero mais colegas. Porque eu vejo que são pessoas que não têm respaldo nem exemplo pra me passar, né? Então, eu não aceito. E quem falava, eu aceitava mais sempre o conselho da minha mãe, até porque na época eu não queria que ninguém da igreja soubesse, só que aí acabou que todo mundo da igreja soube, porque, né, Pelo fato dele ser o filho do pastor também. E ele morava, e o povo mora tudo ali, né? E a menina também morava na mesma região. E aí o povo começou a falar, Lohane, eu tô vendo tanto o Matheus passando aqui pela rua, não sei o quê, o que é que tá acontecendo? Todo dia ele passa. Aí eu ficava calada. E também ela fazia questão, né, de mostrar pra todo mundo. Até que um dia, né, a bomba estourou e aí a família, porque nem a família da parte dos pais dele tava sabendo. Já a minha, eu sempre fui muito aberta, né, contava e tal, mas ninguém tava sabendo. E aí eu sei que foi indo esse negócio, e eu entrei no Instagram dele, consegui a senha do Instagram, peguei mais conversa, ele falando mal de mim pra ela, coisa que eu jamais imaginei que ele poderia fazer, né? Ele me respeitava muito, mas falando mal de mim, e aí nesse dia foi a gota. Claro. Eu sentei lá mãozada na cara dele. Eita, menina. Entrou no manto. Coisa que eu nunca fiz, viu? Pra dizer que eu nunca fiz as minhas confusões mesmo de IP, era só com a Lorena, né? Irmã, né? Irmã. Carro de roupa, mas... Mas ele você sempre respeitou, né? Sempre, ainda mais dentro da casa dos pais dele. É. Mas no dia não deu, porque eu fiquei, Senhor, eu já aguentei tanto. E aí eu vejo um negócio desse, né? Porque a gente pensa que a pessoa, pelo menos o respeito, né? Eu sou muito abestada, realmente, como a tia dele falou, porque eu ainda tô aqui. Bichinho. Eu fico vendo tudo que ele tá fazendo, né? Ele fala mal de mim, faz o que ele quer, né? E fica por isso mesmo. Eu sei que quando ele chegou, que ele tinha ido cortar o cabelo, ele entrou no quarto, aí eu cheguei perto dele e disse assim, você cria vergonha na sua cara, você me respeite. Se você quer fazer as suas coisas, você faça. Mas não fale de mim. Não bote nem meu nome na sua boca, nem na boca dela. E aí eu peguei, sentei a mãozada na cara dele. Aí sei que ele me empurrou, aí a irmã dele veio pra separar a gente. E ele acabou saindo, né? Que aí foi nesse dia que ele saiu e não voltou mais pra casa. Mas, Lohane, só me indique um ponto. Você acha que se você não fosse cristã, você acha que você tinha conseguido lutar, ainda insistir naquele casamento ou não? Não, porque... Não, né? Porque a gente é muito imaturo. Eu ainda tinha 18 anos. E ele tinha uns 20, alguma coisa. E aí, acho que era 21. Acho que era. E aí, a gente muito imaturo, né? Se eu fosse do mundo, jamais eu ia lutar por ele. Mas um conselho que você daria, assim, porque hoje em dia tem muitos jovens que estão casando. Você casou por debaixo de oração, isso todo mundo sabe. Mas hoje em dia tem muitos jovens que não são, né, evangélicos, são de outras religiões e casam. Hoje em dia a maioria das pessoas está casando como fosse moda, né? Aí mal conhece a pessoa, vai na casa, aí qualquer coisa se separa e tudo. Qual conselho você daria para as pessoas, principalmente para os jovens, que estão casando muito cedo e que qualquer coisa querem se separar, querem se deixar? Que mesmo que não conheça a palavra da maneira que você já vinha conhecendo, porque você é desde o berço. Tipo, você pediria eles para insistir no relacionamento ou buscar Deus, procurar uma maneira? Qual o conselho que você daria para essas pessoas? É assim, né? Às vezes eu acho que aconselhar pessoas assim é meio difícil, porque a pessoa não conhece a palavra, né? Mas o conselho que eu daria era o que eu sempre falava, né? Quando eu abri a Bíblia, e aí tinha assim, né? Que a mulher santa, ela santifica o marido. Então, se essa pessoa aqui tá no mundo, né? Não conhece a palavra e tá passando por N situações no casamento, eu aconselharia isso, né? A gente tem que se apegar a pessoas que
tenham o que passar pra gente, né? Tenham conselhos pra dar, né? Tenha sabedoria, porque se a gente chegar, tipo, se eu fosse do mundo e tu também fosse chegasse pra ti e contasse tudo que tava acontecendo, a primeira coisa que tu ia me dizer é, mulher, deixa, Era. separa. É, Já a gente que é cristão, a gente não pensa assim, até porque a palavra fala, né? Que Deus, ele abomina o divórcio. verdade. Então, esse era o conselho que eu daria, né? Não faz, né? Luta, por mais que esteja sendo difícil, porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que a nossa luta não é contra o nosso cônjuge. É verdade. E aí, quando eu passei a entender mais isso, né? Que eu já entendia, É. mas eu não estava praticando, né? Porque realmente você vê toda aquela situação e aí a raiva sobe pra cabeça e aí você faz o que faz, né? Mas mesmo eu orando, a gente também não tem sangue de barata, né? É verdade. Foi o que eu falei pra minha mãe no dia. Mas o conselho que eu daria era esse, né? Que a gente buscasse, né? Que a pessoa buscasse se aconselhar com pessoas que tenham algo para passar, né? Porque se a gente se aconselhar com pessoas que não tem nada para nos passar, vai ser mesmo que nada. Ela vai escutar o que o coração dela quer, né? O que o inimigo quer, né? Separa. É verdade. Como tu citou aí, você conhecia, mas ainda você não estava colocando em prática. Durante esse período que você passou, que você começou a buscar mais, né? Colocou em prática. O que você viu mais que mudou em você, em questão de que Deus transformou eu aqui, e que eu fui mudada nisso, nisso e nisso? Qual foi o momento da fase dessa crise que você se tocou assim, que eu tô sendo mudada? Bom, depois desse tapa, né? A mãe dele ficou sabendo, aí ela chegou e disse assim, Lohane, eu sonhei. Aí eu olhei assim, por que que a senhora não me disse nada? Mulher. Se a senhora sonhou, por que que a senhora não me disse nada? Porque aí não eu teria evitado. A bichinha. Mas amém, né? E aí, quando foi nesse dia, eu sempre orava lá, né? Já conseguia me ajoelhar, sempre orava. Ela orava no quarto dela, eu ficava no meu, a gente intercedendo. E aí, naquele dia, Deus falou muito comigo, né? Que é uma coisa até que eu postei até no meu Instagram, né? Que Deus, ele não restaura casamento. Deus, ele restaura pessoas. E pessoas restauradas restauram casamento. E aí, naquele dia, eu entendi isso porque era eu quem precisava ser restaurada. Era eu que precisava ser moldada, lapidada. Porque o Mateus, eu coloquei ele como se ele fosse um Deus na minha vida. Tudo era ele. Tanto é que quando ele falou que queria divórcio, eu disse logo pra minha mãe, mãe, e agora? Quem vai me dar as coisas? Sendo que a minha mãe nunca deixou de me dar as coisas. A bichinha. Aí eu passei a perceber, né? Analisar minhas falas, as minhas atitudes, que eu estava fazendo ele mesmo como se ele fosse um Deus na minha vida. Tirando o lugar de Deus e colocando ele. E era aí onde eu estava errando, né? E aí eu comecei a pedir perdão a Deus, né? Pedir para Deus começar a moldar as minhas atitudes, né? As minhas estupidez, porque às vezes eu tratava ele mal mesmo, porque eu ficava com raiva, né? Só que a gente não pode ser assim, né? É verdade. Porque eu ficava pensando, quando ele vai pra lá, pra ela trata ele bem. E aí quando ele chega aqui, eu trato ele mal. Aí ele vai querer ficar mais relado do que comigo. E aí eu comecei a tratar bem, né? Mesmo o povo falando que eu lavava a roupa dele, que não sei o quê. Comecei a tratar bem, tava fazendo a minha parte, né? Orava, fazia jejum, fazia propósito, né? E eu tinha um caderno, que esse caderno eu comecei a escrever desde a época do namoro, né? Da primeira vez que a gente terminou. E aí lá eu escrevia, né? Palavras da Bíblia, só que eu botava o nome dele, né? Que tá até lá de 2 Timóteo, né? Aí eu colocava Mateus, homem de uma mulher só, e aí eu colocava todas as qualidades, as coisas, e eu orava em cima do caderno, fazia a minha oração, né? Isso ninguém sabe, eu tô falando aqui, ninguém Agora o sabia mundo disso. todo sabe. Já tinha até falado que eu tinha um caderno, mas ninguém sabia o que tinha escrito no caderno. E lá É bom que já estimula, né, as mulheres que estão aí, os homens também, que nos seguem também, a fazer isso. Começar a botar em prática essa nova maneira, né? Essa maneira diferente da pessoa orar pelo cônjuge, né? E era a minha forma, né, que eu me conseguia, né? Depois de botar a Laura pra dormir, eu ia lá pro chão, ficava, escrevia.
E trancava a porta, né? Porque ele não tava dormindo lá comigo, também na casa da mãe dele, ele tava dormindo lá no corredor. Que eu dizia até pro meu pai e pra minha mãe, ele tá aqui parecendo um presidiário. Vixe. Porque as roupas estão tudo estendidas ali, ele tá ali debaixo da... Parece uma cela. Parece uma cela. Aí eu ficava brincando, né? Eu sei que quando foi no Dia das Mães, né, na sexta-feira, teve o encontro de... Teve o resgatão. A primeira vez, né? O primeiro que foi os pastores receber, e aí ele foi. Ele foi. Aí a gente ficou naquela expectativa, né? Aí ele vai voltar, não sei o quê. Criei expectativa demais. E aí quando... Tanto eu como todo mundo, Todo né? mundo. Quando via ele na foto, todo mundo vibrava de alegria. E aí quando ele voltou, a mesma pessoa, não mudou nada. Ai, Jesus. Só que eu não tinha visto ele, né? Tava no culto e a mãe dele estava em casa ainda e viu ele, né? Porque no dia fui passar o final de semana com a minha mãe, que ele não tava lá, né? E aí a mãe dele passou mal no dia, porque viu que ele disse assim, não, eu vou pra igreja, né, com a menina, vou com ela mesmo, não sei o quê. Ainda iam pra igreja, viu? Juntos. Uhum. Só que não, eles não estavam mais indo lá pra nós, estavam indo pra outra. E aí foi quando eu cheguei, né, no domingo de noite. E aí eu disse assim, mãe, não tem mais condição de eu ficar aqui. Não tem mais condição de eu ficar aqui, né? Tem como amanhã de manhã a senhora pedir pro papai, eu chamo meu pai de papai, o papai arranjar um carro para poder levar minhas coisas e eu ir embora, né? E aí eu sei que na madrugada eu orei e comecei também a arrumar umas coisas, né? Pra já facilitar. Quando foi no outro dia, as roupas já estavam numa mala, né? A da Laura também. E aí o meu pai chegou na hora do almoço, né? Aí eu conversei com a mãe dele, né? Pedi obrigada, agradeci, né? Ai, meu Deus. Por tudo. E ela chorava, ela, meu Deus, e pedindo perdão, porque não era isso que ela queria, ninguém queria, né? Queria. E aí, ela dizendo que tava com muita vergonha, né? Envergonhada pelo filho dela, não sei o quê. E aí, eu sei que eu fui embora, né? Quando foi de noite, eu tive que voltar lá pra poder pegar a cama, o resto das coisas que ficou, né? Porque num carro só não dava. E aí, a gente acabou se vendo, porque quando eu fui embora, ele não sabia nem que eu ia embora. Ele pensava que eu ia Mas, estar lá. Lohane, agora eu estou ainda pensando aqui, a sensação de quando tu saiu da casa, a dor, sabendo assim, pronto, eu tô indo embora e agora, como é que vai ser? Porque até então, mesmo que vocês estavam separados, mas você tava tendo ali o convívio e pelo E menos vendo ver ele, ele, né? e ele. E estando nas casas dos seus pais é como se... Ai, meu Deus, a sensação é terrível. Não, pra mim ali já tinha acabado, né? Eu disse assim, mãe, eu vou continuar orando, mas eu não quero mais ficar aqui. Porque eu não aguento mais ver o que ele tá fazendo, ouvir o que ele me fala, porque ele olhava pra mim e falava, eu não te amo mais. E aí eu ficava, meu Deus, eu sou tão besta. E o senhor ainda quer que eu continue. Quanto mais ele me repudiava, eu orava, Deus falava, continua orando. E eu, Senhor, eu não quero mais. Né? Bota outra pessoa na minha vida, assim, nunca foi o desejo do meu coração, porque o que a minha mãe passou para mim é o que eu levei para minha vida, né? Que eu não queria que a minha filha tivesse outro pai, né? Uhum. Um padrasto, não queria. E não queria ter outro filho com essa outra pessoa, né? E não queria, né? E nas suas orações, o seu primeiro namorado era o que você queria levar para a vida inteira. E aí sempre vinha aquela esperança, né, do que a irmã da igreja falou, que ele ia, né, passar por vários lugares, mas ele ia voltar para onde ele parou. Uhum. E aí eu falei, mãe, eu não quero mais, deixa eu fazer loucura na minha vida um pouco. Só que a minha loucura era o quê? Eu queria conhecer outra pessoa. E aí eu acabei me envolvendo com outra pessoa, conheci, né? Só durou 2 semanas. Foi. Porque fiquei o Espírito Santo direto. Termina. Isso não dá certo. Tu fala dele que ele tá em adultério, mas tu também tá, porque tu ainda tá casada. E aí eu fiquei naquela, né? Meu coração apertava e eu ficar com nojo do menino. E mulher, o menino lembrava o Mateus. Era.
Eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? Era demais. Aí eu, não dá. E aí eu sei que quando eu fui terminar com o menino, eu disse que eu não queria nem ver ele. A bichinha. Eu não queria ver, não sei o quê. Eu sei que eu terminei, né? Pronto, teve sua loucura, achei. Tive a minha loucura. Aí, só que eu, na minha loucura, eu continuava orando. Aí eu ficava naquela, como é que eu tô com o menino e tô orando por ele? Ninguém explica Deus, né? É cada Aí, situação. no decorrer desse menino, a gente viajou pra Belém. E aí, detalhe, quando eu tava na casa da mãe, dos pais dele, ele já tinha vindo com os papéis, né, pra eu assinar. O divórcio. Que era o normal, né? Que se você quisesse, se eu quisesse, eu assinava. Eu não vou assinar. E aí ele ficou furioso comigo, né? Eu sei que quando a gente foi pra Belém, eu descobri que tinha uma audiência marcada dia 8, que era, não lembro nem um mês, mas acho que era abril, dia 8 de abril. A gente teve que voltar correndo, É, você não podia perder. porque ele já tinha advogado, já tinha pagado o advogado, ele tinha tudo, eu não tinha nada. Porque eu não esperava, né, que ele ia Claro. fazer isso. E aí eu sei que a gente foi pra essa audiência. E aí só o advogado dele colocou os papéis na mesa e disse assim, tá aqui, ó. O papel, a caneta, agora assine. Aí eu não vou assinar. Aí a advogada que estava comigo, se ela não quer assinar, você tem que respeitar a vontade dela. E ele falando, minha senhora, mas não vai adiantar não, porque isso aqui quando eu botar na mesa do juiz, ele assina, porque agora as coisas são assim. Aí eu, pois então pronto, deixa ele assinar, pelo menos eu não vou sujar a minha mão, porque a minha religião não permite, eu não vou fazer isso. Foi bom. Aí eu olhei pra cara dele, porque a palavra do Deus que a gente serve diz que ele não é a favor do divórcio, então eu não vou fazer isso. Ai, Jesus. Aí ele ficou louco. Aí eu sei que a gente saiu de lá e ele irado comigo, né? Porque só definiu a pensão, né, da Laura e a guarda, né, que ela ia ficar comigo, mas ele podia ver ela livremente, né? Só que também não foi por aí, porque eu comecei a ser mais rígida com ele, né? E aí, sei que a gente foi pra casa e a história desse divórcio ficou aí, né? Passei homologado pra ir pra mão do juiz, não sei o quê. E aí eu continuei vivendo minha vida, né? Aí foi o período que eu parei de ir pra Quadrangular, voltei pra Batista, né? E aí eu fiquei, quando foi no aniversário do pastor, em setembro, aí a mãe dele veio falar comigo, né? Lohane, eu estou convidando você e sua família para ir para o aniversário do pastor. Sinta-se à vontade. Aí eu, tá certo. Se der certo para minha mãe me deixar, aí eu vou. Porque meu pai vai estar trabalhando. Aí ela, tá bom. Quando foi no domingo, né? Aí Que era até pela manhã, né? era. Aí eu arrumei a Laura, me arrumei, acordei bem cedo, me maquiei, Pra comprei chegar lá uma plena. roupa pra ir, né? Porque eu sou dessas. É, chegar matando. É. Aí também já não tava mais feia, já tinha começado a malhar. Tava as pernas na bundona. Era. Aí, porque eu sempre fui seca, né? Aí comecei a malhar, comprei uma roupa. Quando foi, acordei a Laura, dei o banho dela, arrumei ela, a gente foi. Quando eu saio para abrir o portão, ele começa a mandar mensagem. Lohane, tô passando aí para buscar a Laura, porque hoje é aniversário do pai. Aí eu nem visualizei. Quando eu cheguei lá, ele tomou foi um susto. Meu Deus. Que eu cheguei lá, ele com a menina lá e eu Nem tinha. arrasando, né? Aí ele lá só olhando pra mim, eu também olhava pra ele assim de rabo de olho, mas também não dava a mínima, né? Olha, só parecia que ele tava morrendo mesmo. É. Aí o povo da família dele tudo comigo, reunido comigo, e ele lá do outro lado, só ele e a menina isolado. Desprezado mesmo. Ninguém nem aí. E aí, isso era a raiva dela também, né? Porque ninguém nunca aceitou ela, né? Ela questionava porque não podia ir na casa dos pais dele, não sei o quê. Mas E porque eu andava lá. é porque ele não era presente de Deus na vida dela, né? Não, eu lembro até de uma mensagem que ela mandou pra ele dizendo assim, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Querendo dizer que ela ia esperar por ele, independente de qualquer Oh, meu Deus. Só que- circunstância, né? Mas a história era invertida, né? Que quem tava passando por isso era tu. Aí o Satanás conhece a palavra, né? É, ele só não pratica. É. Aí eu sei que a gente foi, né? Quando foi no final, eu fui embora. Aí pronto, eu também nunca mais falei. A gente só tinha contato mesmo
da Laura, né? Que era para pegar o dinheiro da pensão e tudo mais. E aí, um certo dia, o Matheus me aparece com a menina lá na porta de casa, dos meus pais. Meu Deus. Aí foi deixar a Laura no colo dela. E aí, não foi nem eu que fui abrir o portão nesse dia. Muitos livramentos, né? Pra eu não ver. Aí o meu pai chegou, né, e disse assim, ó, o Matheus tava com a fulana lá dentro do carro. E a Laura Ele tava não no tava colo só, dele. e a Laura tava com ela. Aí eu não acredito, não. Muito ousadia, bicho. Aí eu peguei meu celular, aí fui lá no Instagram dela, mandei um texto enorme, mas também sem nenhum desaforo, Não, porque eu não faço isso, né? classe, Bem classe, bem, né, na fina. ética. Falei pra ela, olha, eu respeitei a sua decisão e do Matheus, né? Eu espero que você também me respeite. Eu nunca fui na sua casa falar com seu pai, porque ele nem sabia da história, né? Eles se encontravam em outro lugar. E aí eu nunca fui na sua casa. Pra você se submeter a vir até a minha porta com a minha filha no braço, jamais, eu não quero isso. É baixaria isso. E aí eu falei, né, que ela fosse buscar Deus, porque do mesmo jeito que ele estava fazendo comigo, ela também podia ser uma vítima dele, porque ele não mudou, ele era a mesma pessoa. É verdade. E aí eu sei que ela só visualizou tudo que eu mandei, mas aí me bloqueou. Mas ela viu que ela não é doida. É. Aparece lá, né, quando visualiza. E aí eu tanto orava por ele como orava por ela, né? Porque quando acontece essas coisas, que você, claro que você sente, né? Como ser humano, você sente raiva, mas eu precisava orar por ela, né? Que Deus abençoasse a vida dela, colocasse um homem de Deus também na vida dela, né? Que convertesse o coração deles dois verdadeiramente, porque esse negócio de ir pra a igreja era só fachada. E pra igreja todo mundo vai. Agora, praticar, né? O que a palavra diz que a gente tem que fazer. É bem pouquinho. Pois é. E aí eu sei que ele começou a se aproximar mais de mim, né? A gente foi se aproximando, né? A Laura começou a andar, ele nunca viu os primeiros passos da Laura, perdeu muita coisa dela. E aí, quando foi um dia, né? Quando começou a pandemia, aí ele disse assim, Lohane, eu tô indo aí, que eu vou comprar uma chinela pra Laura, eu vou deixar aí, eu tá certo. Aí ele veio, apareceu lá e sem essa chinela. Aí eu, vale, cadê a chinela? Tu disse que ia trazer. Não, bora ali comigo pra gente comprar junto. Aí tu escolhe, porque eu não sei escolher. Sendo que ele sabe. É, mulher. Aí eu, tá bom, peguei e fui, né? Aí eu sei que a gente foi, quando chegou lá, escolhemos, aí a gente voltou, né? Aí quando a gente voltou, ele ficou tempo lá, porque dia de domingo era o dia que ele ia lá pra menina, né? Ia pro culto dele. E aí ele ficou. Aí eu, vale, tu não vai embora não? Ele, não, eu vou pra casa, porque a mãe tá doente. Aí eu, tá certo. E o pai vai ministrar no culto. Aí ele foi, né, pra casa. Eu sei que quando ele chegou em casa, aí foi o primeiro, acho que foi o segundo ou foi o primeiro culto que teve no YouTube. É, online, né? Aí ele pegou e começou a falar comigo, né, dizendo que tinha caído, tinha sido a internet da igreja. Aí eu, mãe, Matheus tá falando aqui comigo. Tipo, nada a ver, porque ele não fala comigo essas coisas, ele só, né, queria bem longe dele. É, o que vocês conversavam era só sobre a Laura, né? No... Era, e pensão e brigava, né? Porque ele não dava no dia certo, né? Ele começou até fazendo um recibo pra ser organizado. Só que eu via que aquilo ali não era coisa dele. Mulher, pelo amor de Deus. Aí só fez uma vez o recibo. Eu tenho até a foto do recibo, ele só fez uma vez. E nunca mais. Aí eu sei que a gente passou a noite conversando, né? Só que antes disso, né? Quando eu ia pra célula, aí a minha líder, né? Quando ela veio orar em mim, ela falou, né? Olha, Deus tá fazendo ele sonhar com vocês. E aí eu ficava naquela, será? Eu só acredito se a gente voltar e ele me falar, né? Porque Tomé. é como a minha mãe fala, né? De boca só beijo, né? É. A pessoa tem que saber, né? É. E aí só que eu ficava feliz também, né? E aí ela falava, né, que ele tava sonhando, não sei o quê. E aí, antes da gente voltar, eu fiquei uma semana indo pra casa da mãe dele, né? Aí eu acabei dormindo lá uma semana. Porque a Laura tava doente, né? E aí ele não tava indo ver ela e ela pediu pra eu ir pra lá. Aí eu, besta, de novo, né? Fui pra lá. Bichinha. Besta. Fui pra lá e fiquei lá, mas também na minha, né?
dormia lá com a Maressa e ele dormia no canto dele. Quando foi na última noite, né, no sábado na sexta, né, que eu dormi lá, aí a gente começou a conversar, né, ficou só eu e ele no sofá, a gente conversa vai, conversa vem, e aí ele falando, Lohane, eu não tô me sentindo bem com ela. Oh, glória. Eu tô fazendo isso, mas não é porque eu quero, não sei o que é que tá acontecendo comigo. Mas eu também, eu sinto falta, né, do que a gente tinha junto, da nossa família, de estar com a Laura, porque eu sei que eu tô perdendo muita coisa. Mas agora eu não tô preparado para voltar. Aí tá certo. Eu vou respeitar, né, o seu espaço. Eu sei que você sabe que eu tô orando por você, porque muitas das vezes você entrou no quarto e você me via de joelho aqui, orando, chorando, né, e eu não parei. Aí ele ficou, né, começou a chorar, né. Aí eu sei que a gente acabou se beijando, só que quando foi no outro dia, parecia que ele não me conhecia. Ai, meu pai do céu. Aí não falou comigo, passou o dia todo fora de casa. Aí eu sei que quando foi no sábado, eu falei pra minha mãe, né, mãe, pode vir me buscar, que eu vou pra casa já. Aí ela veio, né, levei tudo da Laura, porque eu tava tudo dela lá espalhado. Aí quando ele chega em casa, que ele vê que não tinha nada meu e dela, ele veio falar comigo, dizendo que, perguntando por que eu fui embora. Aí eu, Matheus, tu tá ficando doido? A gente conversa uma noite, tu me beija, só que não tinha rolado nada, só Não, beijo mesmo. Tu me beija e aí, No outro dia. no outro dia parece que não me conhece, quando eu venho embora, tu vem perguntar por que eu fui embora. Eu não moro aí, não. Eu tava aí só porque a sua mãe pediu pra eu ir ficar, né, com a Laura. E eu sei que você não tava gostando, então eu vou respeitar o seu espaço, porque aí é sua casa. Então eu vim pra minha, né? E aí ele falou, né, que tava sentindo, quando ele viu que as coisas da Laura não estavam lá, ele começou a chorar, ele falando pra mim. Aí eu, pois é, mas isso foi a sua escolha. Eu não posso fazer nada, quem tá se afastando é você, não é ela e nem eu, né? Aí eu sei que, né, aí quando foi nesse domingo aí dessa chinela, aí foi quando a gente se aproximou. E aí ele pegou e disse assim, acho que era uma hora da manhã, a gente ainda conversando, né? E ele disse assim, amanhã vem passar o dia aqui em casa, traz a tua roupa pra gente malhar junto, não sei o quê. Aí eu, falha. Aí a mamãe disse assim, Lohane, depois disse pra ele que se ele quiser, ele vai ter que vir aqui. Porque aí ele almoça aqui, não sei o quê. Aí eu que tava fazendo o almoço, né? Aí eu peguei né, ele almoçou lá e a gente foi, né, pra casa da mãe dele. Aí eu sei que depois desse dia que eu fui, quando foi na segunda-feira mesmo, né, dia 22, aí ele terminou com a menina. Tipo, foi o de repente de Deus, né? É. Ele disse que do nada, falou pra ela, sem motivo nenhum, né, pra eles. E ela aceitou numa boa? Não, ela, né, disse que ela ficou muito mal, né? Ela tava até no hospital no dia, parece. Aí ela ficou muito mal. Mulher, pelo amor de Deus. Não olhe pra ele. Aí ele dizendo que ela tinha ficado mal, mas ele tinha que fazer isso, né? Porque ele tava sentindo falta da família dele. Só que pra ela, ele falou que tava voltando por causa da Laura. Só que aí eu fiquei mal também, né? Porque ele chega pra pessoa e diz que quer voltar comigo, que me ama, não sei o quê. E aí pra ela vai falar que tá, né, por causa da Laura. Aí eu disse assim, imediatamente, né? Deus falou assim, Lohane, homem nenhum fica com mulher por causa de filho. Fica não. Por ao contrário, quando ele engravida, aí que solta mesmo. Aí que Se ele ficou comigo, se ele voltou, é porque realmente, era né? propósito. E aí, eu sei que ele terminou, e aí a gente começou né, a nossa história de novo. Quando foi na sexta-feira, o juiz... História de novo. Foi, tudo de novo. Quando foi na sexta-feira que a gente voltou, o juiz assinou o divórcio. Ai, meu pai. Esse tempo todinho o juiz não assinou. O tempo todinho. Aí quando volta... Aí o advogado liga pra ele, eu do lado dele, ele... Ei, eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Agora tu pode ficar com quem tu quiser, porque tu é um homem livre. Aí, Satanás. Aí ele disse assim, ô, seu fulano, se eu disser pro senhor que eu voltei, foi com a mulher de novo? Aí ele, ai, foi, não sei o quê. Aí ele desligou, aí pronto. Aí eu sei que a gente teve que esperar, né? Porque como tava muito recente, teve que esperar os 6 meses, né? E aí ainda esperamos mais, porque a gente não tinha a data que a gente queria, né?
E aí esperamos, né, para poder ser homologado e sair a certidão do divórcio, ainda tem isso, né? Mulher, meu pai. Aí eu sei que saiu, né? E aí quando saiu, quando foi no dia 4 de dezembro, não foi no meu aniversário mais, porque quando foi no meu aniversário da outra vez eu fiquei arrasada, né? Porque a gente tava fazendo 1 ano de casado, era pra estar, né? E não fizemos. E aí quando foi no dia 4 de dezembro, a gente casou de novo. E eu fiquei assim, eu disse assim, Deus tem propósito em tudo, né? Porque na primeira vez eu casei me achando horrível. E agora eu tô com o meu cabelo do tamanho que eu queria, com o vestido que eu queria. Não tô com bucho, não tô inchada. Então, gente, pra vocês que estão assistindo aí, tá vendo, né? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, né? A gente muitas das vezes passa por problemas, passa por dificuldades e a gente não entende por que tá passando aquilo. Aí lá na frente Deus vem e surpreende. E para falar em Deus surpreender a gente, ela tá de casamento marcado, né, para glória de Deus. Como vocês ouviram, ela casou, né, em Natal, no mesmo Natal, não foi? Foi dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro. Não, mesmo. No próximo final de ano. E o que acontece? E agora, né, em dezembro também, né, vai casar. Mulher, me conte aí como é que tá sendo. Organizar as coisas, agora ele contigo, né? Eu vejo nas fotos, ele estando ali lado a lado, vocês. Esse momento de vocês, como tá sendo? Bem diferente, né? Depois que ele voltou, porque era uma coisa que eu sempre falava, né? Que eu não queria o Matheus de antes. Se fosse para ele voltar para mim, quando fosse a hora certa, ele ia voltar mudado, né? Um homem renovado, restaurado. E assim Deus fez, né? Tanto comigo como com ele, né? E hoje ele é outra pessoa, né? Então, a gente sempre foi muito junto, né? Sempre andou muito junto. Por isso que eu nunca imaginei que eu pudesse ser traída, né? Porque a gente só vive junto. Sim. Aí tá sendo muito diferente, né? Porque, assim, uma experiência muito boa e também, às vezes, eu fico triste, né? Pelo fato de não ter mais a Lorena, né? Porque... Mas tá sendo, assim, muito bom, né? Porque eu jamais imaginei. Às vezes a gente fazendo os convites, né, dos padrinhos e a gente pensando, né? Eu pensando que, né, em 2 anos atrás a gente estava passando por tudo aquilo e agora a gente está, né, vivendo tudo novo, né? Deus é maravilhoso. Um novo de Deus, né? Uma nova história, né? A glória da muitas segunda emoções. casa maior que da primeira. É, sim. Deus é fiel em cada detalhe. Gente, eu olho assim pra ela, na primeira foto que eu vi que ela postou, um stories. Tu postou que você tava montando as caixas, né, dos padrinhos. E eu até relatei com o Geniel, pra tu ver, Geniel, tanto que essa menina sofreu, tudo que ela passou, e a gente vê a glória de Deus, ela organizando o casamento dela. E o mais incrível ainda é que se você tá assistindo desde o começo, vocês lembram que ela falou no comecinho do vídeo, que a oração dela era que o primeiro namorado dela ia ser para a vida inteira. E tá aí, para a vida inteira. E agora ela vai selar mais ainda essa união com a bênção, né? Que é o matrimônio na igreja. Meu Deus, é muito maravilhoso. E tá sendo tudo perfeito. Que mesmo como ela relatou, né? A irmã dela não vai estar presente fisicamente, né? Mas também antes de partir o Senhor também já tinha preparado isso. Ela deixou, né, as cores, né, dos padrinhos e tudo. Deus fez Foi a nossa última conversa, né? Pois é, Deus é Deus de detalhe. Por isso que eu digo, Deus surpreende a gente. Muitas vezes a gente não entende muita coisa na vida da gente. E hoje eu tenho certeza que você entende o porquê do processo, o porquê de tudo isso. Porque mudou você, mudou ele. Você aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar e não Mateus. Porque muitas das vezes nós mulheres fazemos isso. Colocamos, ou nós mulheres ou os homens, né? Colocamos nosso cônjuge acima de qualquer coisa. Às vezes a gente muito se pergunta, eu não consigo viver sem ele. E por que a gente consegue viver sem Deus? Né? Porque é muito fácil você abrir a boca e dizer, eu não consigo viver sem o Mateus, eu não... Mas será que a gente se pergunta, eu sei viver sem Deus? E o momento que Deus mostrou, você consegue viver sem ele, você não consegue viver sem mim.
E foi onde o Senhor Exatamente. trabalhou na tua vida. E quando você se perdoou, né? Tu aprendeu a perdoar ele e Deus começou a trabalhar tanto na tua vida como na vida dele. Por isso que eu sempre digo, não troque Deus por nada, nem pelo momento, por nada. O homem é que nem eu sempre falo com o Geniel. Muita gente diz assim, Dar, tu não tem medo do Geniel te trair, disso, daquilo. Eu digo, não. Sabe por que, que eu não tenho medo? Porque antes dele ter feito uma aliança comigo, ele fez uma aliança com Deus. Então, se ele me trair, ele vai trair, tá traindo primeiro a Deus. Então, aí é ele e Deus. Eu não vou fazer isso. E se ele quiser, ele sabe, ele é conhecedor da palavra. Então, se ele é conhecedor da palavra, a primeira coisa que vai incomodar ele é o Espírito Santo. E foi onde, através das tuas orações, eu creio muito, a gente sabe, nossa pastora é uma mulher de oração. Mas a oração da mulher tem os seus efeitos maiores do que o da mãe, né? A É, própria mãe. como a gente tava conversando, né? Que por mais que eu tenha. Porque é muito importante, claro, né? Que nas batalhas que a gente passa, tanto no casamento, Em qualquer área. em qualquer área, é muito importante a gente ter nossos intercessores, É né? verdade. Pra ajudar na oração. Só que a gente sabe que aquela luta é nossa. Com certeza. Então, se eu não tivesse realmente me posicionado como a esposa do Mateus, eu não teria Teria não. tido êxito em nada. Hoje eu não estava com ele, porque se eu queria, né, estar com ele, eu tinha que buscar. Mas se eu não quisesse, eu não, né, ele estava aí no mundo fazendo o que ele estava fazendo antes e eu estava, né, mesmo estando na igreja, eu poderia ter optado não buscar. Não buscar. Mas aí, né, é muito importante a gente saber, né, a hora de se posicionar, saber o nosso lugar, saber que aquela luta é nossa, porque aquele processo, quem tinha que passar era eu, porque quem foi lapidada no processo foi eu. É verdade. Então, a gente tem que saber, né, a hora. A hora certa de agir, né? E glória a Deus, é como ela falou, é muito nova, mas vocês viram a história dela. Talvez você tá passando por isso. Ai, Dar, mas a minha situação, eu sou mais velha, não importa. Não importa. Você não desista. Não desista do seu casamento, não desista do seu cônjuge. Por mais que a situação, como a Lohane, muitas das vezes, ela teve situações que ela achava que, meu Deus, isso não vai dar certo. Porque eu creio que passou na cabeça dela. Porque isso já passou na minha cabeça. Talvez já passou na cabeça de você que está aí do outro lado da telinha. Na situação que conta seu casamento. Você acha, não vai acontecer. Mas lute, guerreie. Continue na batalha espiritual. Ai, Dar, eu não sou evangélica. Você não é evangélica, mas você é filha de Deus. Você tem um poder de abrir tua boca e profetizar. Muitas das vezes, talvez você esteja abrindo tua boca para dizer, eu não consigo para colocar para baixo, isso não vai dar certo. Não. Pega a tua boca, mulher de Deus, abra ela e profetiza. Que nem ela fez um caderno e ela começava a profetizar o homem da vida dela. Que o Mateus vai ser um homem de uma mulher só, o Mateus isso e isso. Então começa a profetizar, começa a orar, começa a botar teu joelho no chão. E eu creio sim que nós vamos ouvir muito testemunho ainda. Ó, Dar, eu fiz isso e consegui. Hoje meu marido é um homem de Deus, minha mulher é um homem de Deus, o nosso casamento está restituído. Então, coloque fé, porque não existe fé sem ação, né? A Lohane, ela teve fé e ela também teve ação, porque também se ela tivesse só fé e tivesse só esperando a oração dos intercessores dela, talvez hoje ela não estava contemplando o que hoje ela está contemplando na família dela. Hoje ela tem um casamento lindo, uma filha linda, um marido que ama ela, que respeita ela. Então, gente, nunca é tarde demais para lutar. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres aí casadas que estão passando por dificuldade, independente de religião ou não. Qual a motivação que você tem para essas mulheres hoje? Tem que olhar pra ali, Pode olhar para cá. Assim, que vocês nunca desistam, né, do casamento de vocês, que vocês lutem, assim como eu um dia, né, me vi nessa situação e fiquei falando, Senhor, que eu possa contemplar o meu milagre com os olhos da fé, né?
Mas é como a Dari acabou de falar, né? Que a gente não fique só ali na fé, mas que a gente entre em ação, né? Porque foi entrando em ação também que as coisas foram fluindo, né? Porque é preciso a oração e a ação, né? E, e nunca esquecer, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E assim esse versículo foi cravado em mim, porque eu sempre lembrava, né? Quando eu estava nessa situação que acontecia algo chato, eu fechava meus olhos e lembrava, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que a gente não possa estar apontando o nosso cônjuge, né? Que a gente possa se olhar no espelho, né? Olhar onde é que eu tenho que mudar e não só dizer é ele quem está errado, é ela quem está errado, porque a gente sabe que no fundo a gente também tem muita coisa para mudar, né? Porque o nosso maior erro é sempre querer culpar o outro e nunca assumir, né? Por isso que eu vou até retornar a falar, né? Que Deus ele não restaura casamentos. Pessoas restauradas que conseguem restaurar o seu casamento. Então, se você conseguir se restaurar, você vai conseguir restaurar o seu casamento, a sua família, né? E é isso. Amém. Que história linda, né, gente? Então, vocês que acompanham até agora, deixe o seu like, compartilhe. E a Dar e toda a equipe do podcast Mulheres que Inspiram agradece muito vocês. Obrigado pelo carinho, por sempre estar aqui nos acompanhando. É como muitos de vocês estão falando, tá virando chiclete, todo mundo tá gostando, todo mundo fica ansioso por cada capítulo. Então, Dari, deixa um super beijo, eu e toda a nossa equipe, e um cheiro no coração. E lembre-se, os seus sonhos são maiores do que os meus, os nossos. Deus sempre tem algo maior. Cheiro.